meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E hoje eu serei a professora de vocês de língua portuguesa do nono ano. Como vocês estão? Espero que animados. Como vocês sabem, eu nunca estou sozinha. E hoje quem faz a nossa tradução para Libras é a Jéssica. Bem-vinda, Jéssica. Espero que você goste dessa aula. Jéssica faz parte, das medidas que tornam nossas aulas mais acessíveis. E pensando em acessibilidade, eu também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, cabelos pretos cacheados, na altura do queixo, tenho olhos escuros, uso um óculos arredondado. Estou hoje em pé em frente à câmera com a blusa laranja, farda laranja e uma calça jeans clara. Tá certo? Como vocês sabem, nossas aulas estão disponíveis tanto no nosso canal do YouTube Educa Recife, quanto no nosso aplicativo Educa Recife. E o aplicativo vocês podem adquirir tanto pelo QR Code na tela, quanto pelas lojas de aplicativo. Como vocês sabem, a grande novidade do nosso aplicativo foi justamente a inserção do chat. Hoje quem faz nosso chat é minha, a sua, a nossa queridíssima professora de língua portuguesa, professora Adriana Maria. Olá, professora, bem-vinda à nossa aula. Olá, Camila, é sempre uma alegria estar aqui com você, compartilhando desse momento e falando com os nossos alunos e alunas do nono ano, não é? E eu já vou aproveitar esse momento, me autodescrever. Eu sou de cor parda, visto blusa laranja como a professora Camila, estamos combinando hoje. Foi. E tenho cabelo tamanho médio, uso óculos, estou sentada por trás de um computador. E nesse momento também gostaria de informar vocês sobre o momento que temos de provas externas, não é? Avaliação diagnóstica, provas, avaliação diagnóstica, que começa amanhã, não é? 8 e 9 teremos a avaliação diagnóstica do SAEP, lembrando, as inscrições do IF e das ETEs encerram no dia 10/11, então corra lá, faça a sua inscrição, peça a ajuda do seu responsável, da sua responsável e não perde esta oportunidade. Lembrando, tenham tranquilidade, é só uma avaliação diagnóstica, tá? Nada de ansiedade, tranquilos, tranquilas e vocês terão sim um bom resultado. Então, vamos lá, professora. Professora Adriana, muitíssimo obrigada pela sessão comunicados, Então, se inscrevam, façam as provas, se inscrevam e, dedinhos cruzados, Isso. Hoje a gente vai estudar um pouco o que é paródia. E aí? Eita, o que é paródia? Antes, a gente vai ler junto, vamos ler juntos alguns poemas, tá certo? 3 poeminhas pra gente aquecer e ir conversando, tá? Primeiro, e aí eu vou pedir para a gente colocar em tela cheia, a gente tem Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, que é um poema que remonta ao século XIX, de 1847. E digo que eu acho que é um dos poemas mais famosos do romantismo brasileiro, tá? Então vamos juntos, Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam é o barulho das aves, Sim. Não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Mas prazer eu me encontro lá, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar, ou seja, em ficar pensando, Sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. E aqui eu vou trazer algumas curiosidades sobre esse poema. Gonçalves Dias escreve, como vocês sabem, não sei se vocês sabem, exílio é uma situação em que você está longe do seu país, Ele escreve esse poema enquanto estuda em Coimbra, em Portugal, e ele traz um verso que ele diz: não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. E aí, curiosamente, Gonçalves Dias morre em um naufrágio, avistando a costa brasileira.
Ou seja, ele, né? Então, vocês podem ver que é um poema que canta a saudade da pátria, que canta uma idealização também dessa pátria, porque o nacionalismo e a idealização extrema são características do romantismo, né? Que a gente consegue ver nesse poema. E aí, eu acho curioso isso dele ter falecido, ele ter morrido no naufrágio olhando a costa brasileira, porque, né, era onde ele era mais feliz, como a gente consegue perceber no poema. E aí, o segundo poema que vamos ler hoje é Canto de Regresso à Pátria, de Oswald de Andrade, que aí a gente já está falando do modernismo brasileiro, já no século XX. E o modernismo brasileiro criticou bastante as estéticas do século XIX. Então, romantismo e parnasianismo em especial. Então, vamos ler junto. Ó. Canto de Regresso à Pátria. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase tem mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. E aí a gente tem essa exaltação a São Paulo, que é uma também característica de Oswald e também dos modernistas dessa época, né? Da primeira fase modernista. E aqui a gente tem, por fim, Drummond, que a gente está falando do modernismo de terceira fase já, lá em meados de 45, 50 e para frente. E aqui a gente tem uma nova canção do exílio. Vamos lá juntos, ó. Um sabiá na palmeira, longe. Essas aves cantam um outro canto. O céu cintila sobre flores úmidas, vozes na mata e o maior amor. Só na noite seria feliz, um sabiá na palmeira, longe, onde é tudo belo e fantástico. Só na noite seria feliz, um sabiá na palmeira, longe. Ainda um grito de vida e voltar, para onde é tudo belo e fantástico. A palmeira, o sabiá, o longe. Carlos Drummond de Andrade. Então aqui a gente tem também uma outra perspectiva, né? Mas de novo, uma nova canção do exílio. Então a gente tem aqui, a gente percebe aqui uma manutenção do sentimento, né? Sim. De saudade, de regresso. E aí a gente pode dizer que há uma semelhança, né? A gente pode perceber que há uma semelhança entre os textos. É quase como se eles conversassem, não é? Sim. Não é, professora? E a essa conversa, a esse fenômeno, a esse diálogo, a gente chama de intertextualidade. E o que será o que isso significa, né? A professora engoliu o R da palavra descobrir. Mas vamos descobrir o que isso significa, tá? Ó. A intertextualidade acontece quando há uma referência explícita ou implícita de um texto em outro. Também pode ocorrer com outras formas além do texto. Música, pintura, filme, novela. Toda vez que uma obra fizer alusão a outra, ocorre a intertextualidade. Então percebamos que, sendo o texto de Gonçalves Dias o primeiro, a gente vê que claramente os textos de Oswald de Andrade e os de Carlos Drummond conversam com esse primeiro texto, né? Então, há ali uma intertextualidade entre eles. Vale ressaltar que a compreensão da intertextualidade pressupõe a partilha de saberes entre os envolvidos com o ato comunicativo. Podemos afirmar que o público, em geral, sabe dessas informações relativas ao trânsito. Não era o trânsito, gente, eu não sei porque eu escrevi isso. Informações relativas, né, aos temas compartilhados. E aí, a intertextualidade é conhecida por diferentes áreas do conhecimento, atendendo aos mais diversos objetivos. Então, é necessário que haja uma compreensão, que haja uma partilha de saberes. É necessário que o leitor, para que ele consiga enxergar essa intertextualidade, ele precisa saber a que texto está fazendo referência. Ele precisa conseguir reconhecer essas referências.
Então, se vocês nunca tivessem lido Canção do Exílio de Gonçalves Dias, vocês não iam conseguir perceber esse diálogo entre os textos de Drummond e os textos de Oswald, tá? Por quê? Porque o conhecimento do texto a que é feito referência é essencial, tá? Para que a gente perceba essa conversa, esse diálogo, essas constantes referências. É quase como, sabe quando a gente vê um filme? E aí esse filme traz referências ali a outros textos, a outros filmes, a outras novelas, a outros vídeos, a fatos históricos. Então ali há essa intertextualidade, essa conversa entre obras. E é interessante, professora Camille, porque dentro de toda essa riqueza literária, não é, que é um texto, o texto de Gonçalves Dias, está sempre nas provas, não é, nas avaliações diagnósticas, nas questões de intertextualidades. E é interessante porque cada texto, ele não perde esse romantismo, mas ele revela, não é, o autor, né, tanto Oswald quanto Drummond, não é, eles colocam, não é, nesse texto a crítica e também eles colocam como eles estão se sentindo em relação à pátria, não é? Um querendo estar só, o outro falando que não há tanta coisa assim. E é interessante. É verdade, professora. Entender nas entrelinhas, interpretar, minha gente. Então, a interpretação textual, não é, dentro dos nossos textos literários é muito importante, não é, nesse processo que estamos, não é, passando aí de recomposição, não é, letramento, não é, literário, porque às vezes não estamos tão, não é, afinados, não é, com a literatura, habituados. Isso mesmo, professora Camille. Vamos embora. E aí, importante também pensar que os poemas de Oswald e de Drummond, eles falam muito sobre a relação desses poetas com o texto de Gonçalves Dias, né? E a gente vai ver que eles trazem a intertextualidade de maneiras diferentes. Sim. E a gente vai ver aqui as diversas formas da intertextualidade. A gente tem a citação, né? A citação trata-se da transcrição de parte de um texto alheio, que é indicado com aspas, poderia ser com o itálico também, e com a menção à autoria. Então, lembrando que citação, intertextualidade, o que a gente vai ver, não é plágio. Porque a gente sabe reconhecer de onde vem o texto original. E a citação, ela é essencial para a citação que a gente bote aspas e cite a fonte, tá certo? De onde veio. O uso da citação assegura a veracidade, as informações veiculadas e funciona como argumento de autoridade no texto. Então, quando você cita alguém no seu texto e você indica ali, você traz um argumento de autoridade, né, para concordar com o seu argumento ou como forma de argumentação também, mesmo que você discorde do que é citado. Então, ó, um exemplo aqui. Segundo Fiorin e Savioli, então aqui eu tenho a autoria e eu tenho o ano e eu tenho uma página. Isso é o quê? Isso são as referências. Eu digo o que é que eu quero dizer para o meu leitor com isso. Eu quero dizer que se ele quiser confirmar de onde eu tirei, ele pode ir lá, nesses autores, na edição tal, no livro tal, na página tal e achar a citação. E a citação eu introduzo com aspas. Eu posso também fazer em itálico, contanto que eu destaque esse texto do meu outro texto, para que fique claro que há vozes distintas, né? Ó, a esse diálogo entre textos dá-se o nome de intertextualidade. Então, eu trouxe esse trecho desse livro para confirmar o que eu estou dizendo sobre intertextualidade. E isso é a citação. Não se preocupem que a gente vai ter mais para frente, esse mês ainda, eu acho, aulas sobre isso. Tá? Como trazer a voz dos outros no seu texto. E para vocês no nono ano isso é bem importante, porque em breve vocês farão não somente nas provas dos IEFs, dos ETEs, como também o próprio Enem. Isso. E a citação é uma forma de tornar o seu texto mais rico argumentativamente, tá? Temos também a epígrafe. A epígrafe, eu confesso que eu gosto muito de epígrafes. Nossa. Quando eu escrevi a minha dissertação, eu coloquei bastante. Por quê? Porque a epígrafe é como se ele fizesse
desse uma pista do que vai se tratar o capítulo, né? É um texto que fica à parte. Ó, vamos ler junto aqui a definição. A epígrafe é um título ou frase que serve de tema ou introdução de assunto. O termo tem origem no grego e significa inscrição e título. Em uma obra literária, epígrafe é uma curta citação colocada em uma página no início da obra ou em destaque na abertura de um capítulo. Funciona como um resumo do que vai se ler em seguida. A epígrafe a gente escolhe, em geral, de acordo com o tom que a gente quer dar no capítulo ou no começo do livro. Então, eu trouxe aqui um exemplo, porque é difícil a gente... Para quem nunca viu, né, ou não conhece o que é uma epígrafe, esse conceito é muito abstrato. Aí, quando a gente coloca, e eu vou pedir para a gente colocar a imagem em tela cheia, quando a gente consegue observar espacialmente, coloquei uma seta bem grande. Ó, isso aqui é um capítulo de um livro, tá? E o nome do capítulo é O Sentido da Escrita. Mas vocês percebem que entre o capítulo em negrito e o começo do texto, a gente tem um outro texto. A esse texto em destaque aqui, que está em itálico, e numa fonte menor, a gente chama de epígrafe. Ó, aqui, no caso, a epígrafe é de Michel Foucault. Vê, o que me surpreende é que em nossa sociedade, a arte só tem a relação com os objetos e não com os indivíduos e com a vida. A vida de todo indivíduo não poderia ser uma obra de arte? Então, observem, partindo dessa epígrafe e o título do capítulo, a gente já consegue supor sobre o que vai se tratar o capítulo, porque há essa conversa entre a epígrafe e o texto que vem depois, tá? A gente tem também a paráfrase. O que é paráfrase, gente? Ó, a paráfrase é uma ratificação de um texto que já existe, ou seja, uma confirmação, né? Nessa intertextualidade existe o que? A repetição do assunto ou um pedaço dele. Então, é a gente dizer o mesmo com outras palavras, né? Manter o tema, manter um pedaço do texto. Em outras palavras, a ideia inicial é preservada. Dessa forma, podemos afirmar que parafrasear um texto é a mesma coisa que refazê-lo com palavras distintas, conservando sua essência. Ou seja, é a gente dizer a mesma coisa com outras palavras. Inclusive, em um texto longo, a gente costuma se parafrasear, né? Manter a defesa da ideia, mas com outras palavras, com outros argumentos, mas mantendo o tema e a ideia inicial. Joia? E a gente chega na paródia, que é, na verdade, o tema principal da aula de hoje, né? Ó, e aqui eu trouxe um gifzinho que faz uma referência, né? Faz uma intertextualidade com a cena da dama e o vagabundo. Mas observem que de um jeito que jocoso, com humor, com a sátira, né? Ó, a paródia, portanto, é a recriação de um texto geralmente conhecido. Por quê? Porque é necessário que a gente tenha que a gente consiga identificar essa conversa com o intuito de contestar, ironizar, criticar ou fazer refletir. Por que uma recriação? Porque o autor da paródia rompe com as ideias presentes no texto que serviu de base. Por exemplo, aqui esse GIF, ele vai conversar com uma cena romântica da dama e do vagabundo, em que os cachorrinhos lá dividem um macarrãozinho com a almôndega e dão um beijo romântico. Mas aqui a gente tem dois cachorros que estão dividindo o macarrão, mas ao invés de uma cena de romance, a gente tem o quê? Uma disputa pela comida. Portanto, há essa conversa, mas de maneira de uma maneira parodiada, né? Fazendo essa ruptura, cometendo essa ruptura, rompendo com o discurso inicial. Tá? Ó. Na paródia acontece a reformulação de um texto. Entretanto, o autor usa uma base do discurso já existente e opõe-se a ele. Tem um caráter contestador. Tá? E aqui eu trouxe mais poemas, porque hoje a aula é praticamente uma leitura de poesia. Uma leitura de poema. Ó, vamos lá, a gente tem um poema de Casimiro de Abreu, que é um romântico, um poeta romântico, que era, inclusive, muito bem quisto na sociedade da época. E a gente tem, de novo, Oswald de Andrade, nosso modernista contestador. Ó, Meus 8 anos, de Casimiro de Abreu.
Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, né, agradáveis, à sombra das laranjeiras, debaixo dos laranjais. Então, o que a gente tem nesse poema de Casimiro é o quê? É uma exaltação à infância, uma saudade de um tempo que passou, em que tudo era muito bonito, muito idealizado. De novo, a gente tem aqui a idealização das coisas, né? Da pátria, da infância, do passado, que é uma característica do romantismo. Agora, Oswald, em seu Meus 8 Anos, né, que ele inclusive repete o título para deixar muito clara a paródia. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, das horas de minha infância, que os anos não trazem mais. Naquele quintal de terra, da rua de Santo Antônio, debaixo das bananeiras, sem nenhum laranjais. Então, o que é que ele faz aqui? No primeiro texto de Casimiro, percebe-se, né, que é claramente o texto original. Já o segundo apresenta uma paródia escrita por Oswald, cuja intenção era criticar o nacionalismo e o romantismo presentes na época. Então a gente tem aqui essa romantização de uma infância, onde ele passava tardes super agradáveis à sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Quando Oswald traz um quintal de terra, algo muito mais realista, né, algo muito mais próximo da vida, ele rompe com essa idealização. Porque, na verdade, a infância é isso, né? E ela vai ter momentos que vai ser, sei lá, que vão parecer impecáveis, à sombra dos laranjais, mas vão ter momentos que vai ser essa terra, esse quintal de terra, e ele quebra com esse romantismo, com essa idealização. E por isso a gente tem aqui uma paródia. E aí, e os textos do começo da aula, professora Adriana? Eu vou dar um spoiler que eu trouxe o texto original, uma paráfrase e uma paródia. Mas qual é qual? Qual é qual? Qual é qual? O texto original a gente sabe que é o de Gonçalves Dias. Sim. Mas esse de Oswald, que ele fala do regresso à pátria, e que ele traz coisas como minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Quando ele vai dizendo, assim, ele vai descrevendo um paraíso, é um paraíso ainda idealizado ou há aqui uma quebra, uma contestação? Aqui a gente tem uma contestação, né? Ó. O nome Palmares, por exemplo, é escrito com letra minúscula, substitui a palavra Palmeiras. Há um contexto histórico, social e racial nesse texto. Palmares é o quilombo liderado por Zumbi, que foi dizimado em 1695. Há uma inversão do texto, do sentido do texto primitivo, que foi substituído pela crítica à escravidão existente no Brasil. E também ele vai dando um tom um pouco mais crítico e realista, né, a esse paraíso idealizado, a essa pátria, que já não é mais idealizada para ele, embora ainda tenha um tom de saudade, quando ele diz que não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para São Paulo. O que não quer dizer que seja algo belo, sim, nem nativo, mas é algo que faz o coração do poeta feliz, né? Isso. Então, mesmo no meio da crítica, a gente ainda tem alguma coisa do texto original. Enquanto que o texto de Drummond, a gente tem a manutenção do tema, porque a gente consegue sentir a saudade, ó, ainda um grito de vida e voltar para onde tudo é belo e fantástico. Então aqui a gente mantém esse sentido, essa naturalização, esse nacionalismo, né? Essa idealização da pátria, a palmeira, o sabiá, o longe. Claro que ainda assim é uma exaltação da pátria diferente da de Gonçalves Dias, que ali tem traços românticos de idealização e romantismo muito fortes. Aqui a gente entende a saudade, a gente vê uma certa exaltação, né, da pátria, do belo, que seria um lugar belo e fantástico, mas sem tanta ilusão, digamos assim, né? Podemos notar que Drummond, pertencente à era modernista, baseando-se na criação de Gonçalves Dias, nos apresenta outra versão, porém com o mesmo discurso poético. Há essa manutenção do discurso poético, tá? E aqui eu ia trazer os tipos de paródia e também outros poemas, muitos poemas. Jéssica aqui ia cansada de traduzir poema.
Mas a gente vai pular para a atividade, tá? Para casa, eu escolhi uma cor péssima, aparentemente. Que tal vocês tentarem fazer sua própria paródia da Canção do Exílio, Isso. né? Para terminar, eu trago aqui uma citação de Nietzsche que diz que a vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas, como se fosse a primeira vez. Maravilhoso. Então, gente, nossa aula está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Estão aqui as referências, tá? Espero que vocês tenham se interessado pela leitura dos poemas. Na próxima aula, a gente ainda vai continuar falando sobre paródia. E aí eu vou trazer o que a gente não viu dessa aula, os tipos de paródia e mais exemplos, tá certo? Pra gente trabalhar e conseguir perceber essas sutilezas. Vou passar para a professora Adriana se despedir de vocês. Leiam poemas, vivenciem os poemas. É maravilhoso. Então, cheiro no coração de vocês e até a próxima. Minha gente, como sempre, foi um prazer estar aqui. Obrigada, Jéssica. Obrigada à produção que permite que as aulas cheguem até vocês. Obrigada à professora Adriana. E obrigada a vocês que estão aí. Um beijo e até a próxima.